Pauta é hoje número 24, meus amigos. Pergunto a vocês, craque ou bagre? Meus amigos, tenho certeza de que uma pauta trazida hoje que vai gerar polêmica, vai gerar discordâncias, que sempre de maneira sadia são muitíssimo bem-vindos. Me refiro, meus camaradas, a Júnior Santos, também conhecido como Jacaré, o Raio, hoje, de novo, no Botafogo. Quero saber direto, craque, bagre ou, se alguém concorda comigo, nenhum dos dois. Apenas um jogador normal que para grupo é interessante, mas que, sinceramente, me preocupa quando é elevado a um status que o seu futebol não condiz muito com a realidade. Esta é a minha opinião. E aí eu trago algumas informações. Júnior Santos, que foi contratado a primeira vez pelo Botafogo em agosto de 2022, vindo de um empréstimo de uma equipe japonesa, permaneceu naquele ano até dezembro, que era justamente a vigência do seu contrato. E assim, após o início, até com um gol lá em Caxias do Sul, algumas partidas razoáveis, com muito boa vontade, e outras fraquíssimas, o Júnior, né, teve o seu contrato findado e o Botafogo até tinha um interesse em permanecer com ele em 23. Entretanto, a negociação, a proposta, não atendeu a equipe japonesa, que queria um valor maior. E o Botafogo, naquela época, não tinha essa disposição, e eu acho que, no fundo, acreditava que era um valor devidamente alto para o potencial do Júnior. Isso em dezembro de 22. E o que aconteceu naquele intervalo rápido, cara? O Fortaleza comprou o Júnior à equipe japonesa, pagando o que os japoneses queriam, mas o atacante não permaneceu 3 meses na capital cearense, cara. Não agradou ao técnico antigo, o técnico à época ainda era o Vojvoda, as participações não foram boas e logo foi colocado na lista de transferências. E o Botafogo foi sondar novamente e o Fortaleza aceitou fazer o negócio pelo valor inicial que o Botafogo tentou junto ao clube japonês ainda em dezembro de 22. Ou seja, acabou sendo um bom negócio para o Botafogo, já que o Júnior veio, então, em meados de 23, permaneceu sem grandes destaques, mas foi quando, em 24, ano que ele completou de janeiro a dezembro no Botafogo, ele se destacou de maneira absurda, não por menos o Galo veio em 25 e pagou uma nota pelo atacante do Botafogo. E no ano passado, tem muito brilho, com contusões, não se destacou em Minas Gerais e foi agora, no início de 26, recontratado pelo Botafogo. Terceira passagem do Raio aqui em General Severiano. E um breve resumo do Júnior Santos: 124 partidas com a camisa do Botafogo, 30 gols e 9 assistências, sendo distribuído em 2022, 15 jogos, 1 gol, 1 assistência. 2023, 50 jogos, 7 gols, 3 assistências. Até aí, futebol condizente com o Júnior Santos. Só que veio o ano mágico, 2024, também 50 jogos, com incríveis 20 gols marcados, 4 assistências. Já em 25, quando se transferiu para o Galo, disputou 28 partidas, marcou apenas 2 gols e 2 assistências, e mesmo assim o Botafogo, em 26, resolveu trazê-lo, e até presente momento já são 9 partidas e 2 gols marcados. Eu, meus caros, tenho uma opinião muito clara e sempre a tive, mesmo nos grandes momentos do Júnior Santos lá no nosso ano mágico, cara. Ele, inegavelmente, teve uma importância ímpar, não só na conquista, como na temporada inteira, mas eu insisto, para mim, viveu o seu momento atípico na carreira toda. Foi muito importante? Inegavelmente. Foi um dos principais destaques, sem sombra de dúvidas. Não por menos, acabou artilheiro da Libertadores de 2024. É claro, disputou desde a fase pré, marcou 4 gols só no Newton Santos contra o Aurora, o que, né, permitiu que até o final da competição chegasse lá como artilheiro maior, cara. Teve a sua importância reconhecida, não por menos, né? O Galo fez uma proposta milionária para um cara já de 30 anos por aí. Foi o autor do último gol da Libertadores, momento mágico, sublime, que todos nós choramos, sem sombra de dúvidas, cara. Só que é muito claro que aquilo que ele viveu, principalmente em 6 meses de 24, até o Luiz Henrique chegar,
se entender e assumir titularidade absoluta, o Júnior nunca mais viveu aquilo. Foi, bicho, uma combinação dos astros. E que bom para ele e para o Botafogo. Só que agora, para 26, em baixa, mais velho, depois de um 25 frustrante, ele foi recontratado com status de craque. Status de ídolo, não por menos, teve até propaganda aí, porra, trazendo para ele a camisa 7 histórica. Não entro muito nesse mérito, né? Mas eu acho que é exagerado. Isso mostra, isso comprova para mim uma carência muito grande do Botafogo e da torcida. Não nego a sua importância, não nego que para elenco é muito bom, é muito interessante ter um jogador de força, identificado, é um cara humilde, é um cara legal. Agora, se você me perguntar se mesmo agora em 26, com um elenco tecnicamente um pouco inferior, se ele merece a titularidade, eu digo não. Por hora, até o momento, mesmo no gol agora recente, não vejo o Júnior Santos titular do Botafogo. Não vejo de fato. Acho uma igualdade técnica ele e o Vidalba, mas hoje o uruguaio merece, na minha opinião, melhor oportunidade, cara. Resumo da ópera. Não acho o Júnior Santos bagre, entretanto, longe de achá-lo também um craque. Para mim é um jogador normal e que tem um ingrediente aí de folclore natural. Quero saber o que você pensa e a gente se vê no A Pauta É número 25. Um grande abraço, saudações alvinegras.